Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Saúde e Você. Chegou o nosso momento, o momento do nosso encontro aqui na TV Arapuã. O programa Saúde e Você está começando com muita informação para manter a saúde em dia. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a doença de Newcastle. Já ouviu falar? Pois é, gente, nós vamos conversar sobre esse tema. Adolescência. Eita, esse nome é temido. Vamos conversar desta fase importante e delicada da vida, que acende aí a necessidade de mais atenção e paciência por parte dos pais e de todas as pessoas ao redor. Nós vamos conversar com uma profissional que vai tirar já as nossas dúvidas sobre esse tema tão delicado. E mais, vamos conhecer os benefícios do alho e também da cebola. Essa dupla dinâmica que tempera, que dá sabor, que dá aroma a muitos alimentos. Que muita gente não abandona quando o assunto é tempero. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no programa Saúde e Você. Muito obrigada por nos permitir entrar na sua casa. Seja bem-vindo a este espaço que é seu. É voltado à sua família, à sua saúde, o programa Saúde e Você. Olha, gente, o governo suspendeu temporariamente a exportação de frangos e de ovos para dezenas de países por causa do vírus registrado em uma granja no Rio Grande do Sul. A doença não é transmitida para humanos e o consumo do produto é seguro. Vamos ver. Ela é altamente contagiosa e afeta todo tipo de ave, das silvestres às domésticas. A doença de Newcastle ganhou esse nome depois de um surto na cidade inglesa há quase 100 anos e não é transmitida para os humanos. O Ministério da Agricultura declarou emergência no Rio Grande do Sul depois do estado detectar um foco da doença numa granja na cidade de Antagorda. A pasta também suspendeu a exportação de frango, ovos e produtos avícolas para 44 países, entre eles Argentina, União Europeia e China. A suspensão deve durar pelo menos 21 dias. Foi uma determinação que fiz ao secretário Perosa que comunique os principais compradores brasileiros, cada um com seus protocolos, de todas as ações, de tudo que está sendo tomado para minimizar esses impactos. A granja onde o foco da doença foi detectado está interditada. O governo estadual montou barreiras sanitárias num raio de 10 quilômetros do local. O Rio Grande do Sul exporta cerca de 60 mil toneladas de frango por mês. Especialistas acreditam que a doença de Newcastle pode afetar até 5% da produção nacional. Os impactos estimados são da ordem entre 5% aproximado, entre 3% e 5% da produção total brasileira, e não é muito diferente daquilo que é no Rio Grande do Sul. A adolescência é uma fase delicada e de extrema importância na formação do ser humano, que requer ainda mais atenção por parte dos pais e responsáveis. Neste período, ocorrem múltiplas alterações físicas, psicológicas, cognitivas, sociais e também hormonais na vida de nós seres humanos, que todos passamos ou vamos passar por essa fase. Mas e aí? Quando isso é com o nosso filho, quando isso é com uma pessoa bem próxima a nós, como lidar com a situação? Como lidar com os adolescentes sem que haja conflitos? Como contornar, mediar estes conflitos e até mesmo ser ponte para eles, mediar outros conflitos que a gente muitas vezes não vai alcançar, mas que eles enfrentam. Para nos ajudar a compreender esse mundo extremamente complexo, mas ao mesmo tempo maravilhoso e lindo, que é a adolescência, nós convidamos a psicóloga Aline Arruda, que está aqui conosco.
e vai nos ajudar hoje. Aline, seja bem-vinda ao programa Saúde Você. Obrigada pela participação. Muito obrigada. Olá a todos. Pois é, Aline, eu vou começar, gente, já falando do filme que eu vi recentemente, Divertidamente. Perfeito. Eu e Luísa, minha filha de 8 anos de idade, que daqui a pouquinho vai ser uma adolescente, nós estávamos assistindo esse filme, maravilhoso por sinal, que de uma hora para outra, quando apertaram um botão lá, que se chamava puberdade. Sim. Todas as sensações, todos os sentimentos ficaram completamente enlouquecidos, eufóricos, completamente agitados. Eu achei uma metáfora sensacional. Apenas uma cena conseguiu demonstrar o que acontece, na verdade, com o nosso corpo, né? Quando passamos pela puberdade, iniciamos a puberdade. É bem isso, não é mesmo, Aline? É exatamente Todos isso. os nossos sentidos, as nossas emoções acabam sendo mexidas, alteradas, entram ali em conflito durante esse período da vida. Exatamente. Para que os pais possam entender, né, para que um adulto possa entender, imagine aí uma mulher que tem TPM e em um período do mês ela fica muito alterada, ou muito chorona, com muita raiva, ela tem ali alterações hormonais. E se tem um casamento que a gente não separa, é hormônio e humor. O que mexe com hormônio, mexe com humor. E aí imagine um jovem que ao invés de ficar um período do mês, ele fica um período da vida, né, que corresponde ali mais ou menos dos 12 aos 18 anos, tendo todas essas transformações hormonais, né, e no caso que vai mexer com o humor, que vai mexer com as emoções durante um longo período. Então, o que a gente vê para um adulto, por exemplo, que acontece alguns dias, imagine que para um adolescente isso pode acontecer várias vezes no mesmo dia, por anos. Então, é um processo de maturação, de maturidade, que vai levar um tempo para se desenvolver completamente. E muitas vezes acredito que até para quem está ao redor é difícil lidar, claro que é, se com a mulher em TPM, como você bem coloca, já é difícil. Avalie ali com um adolescente estando sempre por perto, uma pessoa que é um dependente, ou seja, muitas vezes a tolerância até diminui, né? Tá ali com você, você tem menos tolerância de estar aguentando ali, mas imagina se é difícil para quem está de fora, avalia para quem está dentro, né? E cabe ao adulto, sim, é o adulto, né, da situação, tentar coordenar de uma forma mais sadia, não é mesmo, Aline? O que fazer nessas situações? É difícil para o adulto, mas é difícil para o adolescente. Como encontrar esse equilíbrio para gerenciar e ajudar o adolescente a gerenciar essa fase? É importante lembrar exatamente como você colocou, que o cérebro maduro é o cérebro do adulto. Então, ele tem que conseguir lidar com as suas questões para conseguir lidar com a questão do adolescente. Então, às vezes, o adolescente está ali diante de uma frustração, de algo que ele não conseguiu, e ele explode, fica com raiva ou chora. E, às vezes, o adulto ele entra nessa mesma energia emocional. Então, a ideia de você pensar, bem, eu sou o pai, eu sou a mãe, deixa eu conseguir me tranquilizar e trazer o meu filho para a minha energia e não entrar na dele. Às vezes o que acontece em casa é uma disputa emocional ali, quem grita mais, quem tem razão, ao invés de sentar e conversar sobre o problema. A chave muitas vezes está no diálogo, na comunicação. E aí muitas vezes é aprender também a saber que aquela hierarquia que ela precisa ser mantida, mas não é só mantida à força. Muitas vezes é preciso, realmente, como você fala, sentar e conversar, que sentar e conversar significa muitas vezes olhar no olho. Sim. Ambos se baixarem um pouco e tentar aproximar-se um do outro, descer um pouco do salto e também se aproximar do filho. Isso é difícil para o adulto, que está ali no papel de hierárquico maior. Isso, porque às vezes os pais têm dificuldade de entender como é que eu posso estabelecer esse limite. O limite. O que é que eu posso permitir, o que é que eu não posso permitir. O que é desrespeito e o que não é. Isso, como é que eu vou impor alguma coisa? Hoje o celular, ele impera de uma forma, né, que muitas vezes é mal administrado. E aí ele fica, o que é que eu faço para o meu filho sair do celular? Eu vou gritar, eu vou tomar, né? Então, quando a gente fala em diálogo, às vezes o pai e a mãe chegam em casa e diz, e aí, como é que foi o dia? Ah, foi ok. Não é? E fica por aí. Então, a importância de estabelecer esse diálogo diário, de perguntar a opinião do filho, para que ele possa ter uma abertura mais tranquila,
para dar a sua opinião, estabelecer diálogos. Às vezes a gente diz, a rotina é tão corrida, o dia a dia é tão corrido, que vai passando. Só que nesse vai passando, a filha desse adolescente, a vida desse adolescente vai passando também. Né? E a pessoa não percebe, quando vê, ele tem os amigos, ele só conversa com os amigos, ele pede a opinião, o apoio, o suporte emocional dos amigos. E os pais estão ali preocupados, mas numa distância enorme de não conseguir se conectar a esse filho. Então a conexão deve começar dos pais, falando de si, perguntando o que eles acham, porque aí ele tem, né, essa liberdade, a preocupação entre o limite e a amizade. Eu preciso ser amigo do meu filho, mas eu preciso impor limites. Eu não posso estar igual aos amigos dele, nesse sentido, porque o jovem ele ainda não tem condição maturacional, lobo frontal, ele ainda não tem condição de ter um poder de julgamento, de decisão sobre o que é exatamente certo e errado para ele. Ele tem uma ideia de invulnerabilidade. Eu vou fazer, mas nada de ruim vai acontecer comigo. E aí eu não preciso nem contar para os meus pais, senão eles vão brigar, né? Então, uma outra situação importante é ter paciência diante de situações que possam ser problemáticas, diante de situações que possam ser tabu, como uso de drogas, sexo, envolvimento de comportamentos de risco. Às vezes os pais surtam e os filhos ficam com tanto medo disso que acaba não contando, né, quando, na verdade, deveria precisar de um apoio e um suporte, principalmente dentro de casa. Uhum. Aline, em relação, você falou um pouco sobre a tolerância. A tolerância dos pais precisa também estar um pouquinho aumentada. É inevitável, vão acontecer situações mais desagradáveis para um e para outro. Os pais, eles precisam também estar um pouco mais tolerantes. Agora, claro, tolerância não significa não cuidar da situação, desligar-se da situação. A tolerância que eu falo é no sentido de pavio aumentado, respirar e tentar reagir de forma racional naquela situação. É importante ter um pavio um pouco maior na adolescência, não é mesmo? Porque senão o conflito vai imperar dentro de um ambiente familiar. Isso é super importante. E como você falou, ter uma tolerância maior não significa aceitar o que se aconteceu, né? Mas é preciso que você provoque no adolescente, no filho, uma reflexão sobre o que aconteceu. E nesse processo, você discutir com ele, não é, sobre o que aconteceu, sobre como ele pensa. Isso significa que você está exercitando aumentar o seu pavio, como você falou, e ao mesmo tempo está mostrando para ele que você não aceita o que aconteceu e que algo precisa ser feito diante disso. E como eles vão poder pensar situações que possam remediar, alternar, mudar esse processo que aconteceu, né? Então, por exemplo, estar conectado com a escola, né, com o colégio, ouvir os professores e conversar com os professores. Não pode ir numa reunião de pais e mestres, tenta acertar um outro horário que você possa ir lá conversar para ouvir o olhar da escola sobre o comportamento do seu filho. Ou seja, essa conexão, ela precisa ser olho no olho, ela precisa ser uma relação de vínculo afetivo. E com isso você exercita a sua tolerância, a sua paciência, e você está mostrando ao seu filho que você é uma pessoa que ele pode confiar e que você vai conseguir resolver com ele esse problema. Qual é o momento certo de buscar ajuda? Existe um momento certo? O que é que os pais pensam? Não, chegou o momento, chegamos a um limite, preciso de ajuda. O que é que se faz? Olha, se os pais estão vendo que chega ali esse momento que ele não está dando conta, que ele não sabe mais o que fazer, procure ajuda. Às vezes os pais ficam com a percepção de que procurar ajuda significa que falhou. Eu não sei o que fazer com meu filho, eu falhei como pai, como mãe. Como é que eu vou agora para uma pessoa estranha? Essa pessoa vai conhecer meu filho, vai dizer o que deve fazer, vai resolver melhor do que eu poderia fazer. Mas é exatamente o contrário. É exatamente por ele estar precisando de ajuda que ele está se fortalecendo para poder cuidar do filho, né? Então, pedir ajuda é buscar uma rede de apoio para fortalecer nesse processo. A ideia de abandono, ela é muito física, né? O pai que abandonou, a mãe que abandonou no sentido de ir embora, mas às vezes deixar o filho à própria sorte dentro de casa, na presença dos pais, é também um abandono, é um abandono afetivo. Meu filho, esse adolescente está se vendo lá sem saber o que fazer, sem ter como pedir ajuda, sem coragem,
né? Ele tem coragem de enfrentar situações na rua, mas não tem coragem de conversar com o pai e com a mãe. Então esse é o momento que é importante pedir ajuda. E por mais que os filhos falem o contrário, né, que eles demonstrem que não querem que o pai controle, que não quer que a mãe fique em cima, que não quer que a mãe fique perguntando, que é um saco ali, a mãe na cola, é importante para eles e eles no fundo gostam sim dessa aproximação, né? Que os pais, eles se sentem amados, né? Tem uma confiança de amor quando percebe que os pais estão ali o tempo inteiro preocupados, não é mesmo? É, todo contexto que o adolescente goste, seja uma banda, seja um filme de super-heróis, seja um esporte, em todos esses contextos ele vai ver que tem um líder, né? O super-herói tem um líder, o futebol tem um técnico, então todo contexto que ele vê. Então é preciso que ele entenda que em casa também precisa ter um líder, uma pessoa que direcione. Então nesse caso os pais também precisam se conectar com o que o filho gosta. Não é gostar também, eu não gosto desse personagem, dessa pessoa do YouTube, mas eu preciso conhecer para que eu possa dialogar com meu filho sobre isso e o meu filho entender que eu sou o líder da casa nesse sentido de direcionamento e orientação. Ok, Aline, obrigada pela sua participação. Muito obrigada também. Foi ótima a nossa conversa. E ó, tinha pano pra manga aí pra muito mais papo. Tem muito. Pois é, gente, é complicada essa fase, mas é uma fase linda que a gente realmente deve passar com o coração aberto. Depois ficam as lembranças maravilhosas, na maioria das vezes. Olha só, vamos mudar de assunto. Quem vai às compras sabe que está caro temperar a comida com o quê? Com alho e com cebola, dupla que eu amo. Mas será que dá para abrir mão dos dois? É o que nós vamos acompanhar agora, veja aí. Na lista das combinações, esta é daquelas imbatíveis. Não fica sem um arroz, sem um feijão. E se tem arroz e feijão, tem que ter? Tem que ter o alho e a cebola. Cebola e alho. E como é que fica sem eles, hein? Não dá. Se por um lado eles incrementam o sabor da nossa comida, por outro podem pesar no preço do prato. São tão culturais, tão essenciais, que qualquer variação no preço destes dois itens chama muita atenção e é o que tem acontecido em 2024. O alho ficou 32% mais caro. O quilo chega a custar R$50. A cebola, com alta de 20%, a R$15 o quilo. O clima afetou a produção da cebola. No sul, chuva em excesso. No nordeste, calorão. A oferta diminuiu e o preço disparou. O alho sofre com a entre-safra. É quando as importações aumentam e os custos também. A gente tem um cenário ainda de preços muito elevados, mas há uma expectativa de melhora para frente. Até lá, o que fazer? Com o mesmo valor, R$10, a nutricionista dá algumas dicas. Com R$10, você pega 3 cabeças de alho, dependendo da família, vai às vezes em um dia, né? Com os mesmos R$10, você compra aqui um cheiro verde, uma salsinha, uma cebolinha, uma folha de louro. Com esses R$10 vai durar muito mais. E uma boa saída sempre, pesquisar. Ela se torna mais barata só porque soltou a casca, está mais feia. Aparentemente não tem o visual da outra. Mas é a mesma cebola, é tão boa quanto a de 10. Pois é, gente, a duplinha maravilhosa, hein? Eu adoro. Olha só. E quais são os benefícios dessa dupla dinâmica, alho e cebola, para nossa saúde? As dicas agora no quadro Saúde em Dia. Quero falar para vocês no que se diz respeito à nossa saúde, e um dos aspectos específicos é o cuidado com a nossa imunidade. E o cuidado com o nosso sistema imunológico, ele requer que nós tenhamos um costume de incluir alguns certos tipos de alimentos na nossa rotina para poder trazer esse benefício para nós. E dentre eles, são 2 alimentos que trazem um resultado potencial para o nosso sistema imunológico, e é a cebola e o alho. Ambos têm propriedades aí de aumentar a nossa imunidade quando nós trazemos o seu consumo para o dia a dia. Por eles terem fitoquímicos, né, ativos ali dentro deles dois, que provocam efeitos anti-inflamatórios e desintoxicantes em nosso organismo, reduzindo a quantidade de radicais livres, e também os danos celulares acabam sendo reduzidos por conta desse processo do consumo da cebola e do alho. Então são 2 alimentos que valem super a pena
você incluir na sua alimentação para que você possa ter um sistema imunológico mais forte, né? Podendo aí suportar cargas virais e bacterianas com mais eficiência, com mais eficácia para a sua vida. Vamos a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais Saúde e Você. Eu te espero.